O Pedro Lourenço, né, foi a Juiz de Fora ontem visitar uma das lojas dos supermercados BH, né, acabou conversando com a imprensa, né, e disse que o Cruzeiro busca mesmo dois jogadores de lado de campo, né, que ele chama de extremos, até por causa do nosso amado e querido Leonardo Jardim, não é verdade? E um zagueiro, né? E hoje apareceu, então, o nome do Juan Rodrigues. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais sobre ele. Mas olha só as aspas do Pedro Lourenço ontem lá na inauguração. Eu não sei se foi inauguração ou foi uma visita a uma das lojas dos supermercados BH, espalhada aí por Minas Gerais e Espírito Santo. Mas a gente tem uma arte das aspas do Pedro Lourenço. Vamos colocar aqui para o pessoal entender direitinho o que ele falou lá. Porque às vezes ele não fala aqui. Eu tô querendo até marcar umas idas aos supermercados BH, assim, pessoalmente, né? Quando tiver inauguração, que aí a gente consegue falar com o Pedro. Coloca aqui pra mim, por favor, a arte. Porque, assim, o Cruzeiro tá muito quietinho, né? Tá aqui, ó, as aspas do Pedro Lourenço. O Leonardo Jardim está querendo mais um zagueiro. O que mais? E mais 2 extremos, mas serão contratações pontuais. Nós temos um plantel excelente, estamos com um grupo muito bom, disse o Pedro Lourenço. Olha o Pedro aqui todinho aqui na sua tela para você, o dono da SAF Cruzeiro, tá ele aqui. É isso, né? Mas não foge muito daquilo que a gente imaginava, né, Exatamente, exatamente. Esse zagueiro Cruzeiro, que é um zagueiro canhoto, né? Esses 2 extremos, esses 2 atacantes abertos aí que o Cruzeiro busca, já tentava desde a chegada do Leonardo Jardim, né? Pelo menos um atacante, já tinha um entendimento dentro do plantel que precisava de pelo menos mais um jogador aberto ali pela ponta, o português. E aí a saída do Dudu acabou evidenciando também que o Cruzeiro precisa de mais um jogador para repor, né? Pelo menos essa saída do Dudu, que veio para ser titular do Cruzeiro e acabou deixando o Cruzeiro para jogar pelo Atlético, né? Então o Cruzeiro precisa desses 2 jogadores com essa urgência, né? Vamos dizer assim, para o ataque e também essa urgência para compor o setor defensivo do lado esquerdo do Cruzeiro. Lembrando que o Pedro não disse, Lélio Gustavo e Daniel Seabra, a que ponto estão essas negociações, né? Se elas já estão acontecendo, se ainda está na metade. Eu acho que já deve estar pronto aí para anunciar, porque não é possível, o time já vai se reapresentar na sexta, né? Também acredito que a gente deva ter novidades logo. Mas óbvio que pelo tipo que ele falou, né? Extremos, um zagueiro e tal, é o jogo longo da escola portuguesa, né, Lélio? Não mudou a história do Leonardo Jardim, né? Não, é um jogo mais comprido, vertical, né? É um jogo mais vertical e precisa de ter jogadores mais rápidos, né? Então, é um desejo dele. Agora, eu só tenho uma dúvida. Porque foi feita a janela de exceção para o Mundial. Foi. Né? Agora, o jogador que for contratado, ele já pode entrar em campo quando? Vou olhar aqui pra você. Boa pergunta. Boa pergunta. Até porque ela teve 2 aberturas, né? Essa de exceção e agora vem a outra. Deixa eu ver aqui quanto que vai poder entrar pra jogar. Mas de qualquer forma, você abre, é isso, né? Não vai mudar a forma de jogar do Leonardo Jardim, né? Não tem por que mudar, né? Deu certo, né? O time abraçou essa causa do Leonardo Jardim, né? Essa forma de jogar, o time entendeu. Parece que gostou, deu certo, o Cruzeiro hoje é vice-líder do campeonato jogando dessa forma. Então, assim, o time titular, pra mim, ele é esse aí. Não vai mexer, não. Ele vai trazer alguns jogadores, como o Pedrinho disse. É o que a gente tá falando. Vamos buscar reforços pontuais. O Leonardo Jardim conseguiu encontrar reforços dentro do próprio elenco. Então não tem porquê também o Cruzeiro sair fazendo baciada nesse momento, né? Não precisa. Os jogadores estão aí. Já tá tudo encaixado, né? A forma de jogar. Então ele vai buscar 2 jogadores que vão ali brigar por alguma coisa no ataque, né? Dar mais opções ao Leonardo Jardim. E zagueiro tem que ter, né? Porque o Cruzeiro, com o Gamarra, já tinha que contratar, né? Porque o Gamarra, vai me desculpar... Não deve nem ficar, né? Mas não tinha nenhuma condição, né? Não deve ficar, e realmente, porque não conseguiu mostrar no Cruzeiro, se é que, né, veio por algum predicado e tal. Mas o Cruzeiro já teria que buscar. Sem o Gamarra, então, vai ter que buscar mais ainda. Mas acho que vai ficar por aí, não passa muito disso, não. E também porque não precisa disso, mais do que isso, né? Não precisa mais do que isso, até porque o Jardim falou que esse grupo surpreendeu, né? Serão 3 períodos de transferências, então. 2 e 10 de junho, antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
E vamos lá, pela segunda... tô lendo aqui porque tem que ler o regulamento, tá, gente? Só um minutinho pra gente não passar a informação errada. Janela excepcional já foi. Segunda janela, início 10 de julho. Então, na verdade, ela ainda vai se iniciar, né? 10 de julho é o início dela, que é uma quinta-feira, e término 2 de setembro de 2025. Os clubes já podem, eles contratando a partir de 10 de julho, eles estando regularizados na CBF, eles já podem jogar, tá, Lélio? Ok? Ok, então quando voltar o Campeonato Brasileiro, quem for contratado já estiver apto aí fisicamente, né? Já estará inscrito e provavelmente no BID para poder vestir a camisa do Cruzeiro ou de qualquer outro clube. Exatamente, a partir de 10 de julho, então, ela já pode registrar os jogadores, quem for registrado na CBF já pode jogar. E ela termina só no dia 2 de setembro, ou seja, tem um tempão aí para os caras ainda vir tentar levar alguém, né? Essa que é a questão, né? Essa é aquela janela... A grandona mesmo. Que vale também para a Europa, né? Isso, então, exatamente. Para a Europa, para qualquer parte do mundo. Então você tem o sonho da contratação e o pesadelo de uma possível saída. Por que não, né? Sim, e assim, é aquela janela que a gente fica, não, agora o dia 2 de setembro acabou para determinados países da Europa, mas ainda na Rússia ainda tem, né? Não sei na onde não tem, e aí por isso que tem o jogador que ainda vai mais para frente, né? Vamos falar então aqui, mostrar aqui pro pessoal esses 3 zagueiros então, que o Cruzeiro falou. Lembrando o seguinte, sobre o Juan Rodrigues do Peñarol, a imprensa uruguaia foi quem divulgou, né, que o Cruzeiro fez uma proposta pelo jogador. Tá aqui o Juan Rodrigues, ele é do Peñarol, tá aí ele, o maravilhoso, sensacional Rafa. 20 anos só, tá dentro do perfil que o Cruzeiro, a gente vai também trazer o que a gente tem de informação com relação a essa possível procura do Cruzeiro. É um zagueiro de 20 anos, né? Tem passagem pela seleção uruguaia, hoje é jogador do Peñarol, né? Mas teve também uma passagem pelo Boston River, também do Uruguai. Dentro do que a gente já imagina que pede também o Leonardo Jardim, o Cruzeiro vai para o mercado buscando jogadores assim, promissores, jovens, né? Que possam atender aí esse pedido do técnico português. Com relação a essa possível procura, o Cruzeiro nega que fez essa proposta. O Cruzeiro, a informação que pelo menos eu obtive com relação ao Juan Rodrigues é que não teve, essa proposta não partiu do Cruzeiro. A informação do veículo de imprensa do Uruguai. Então a gente buscou com o Cruzeiro uma resposta para entender se realmente aconteceu. O Cruzeiro afirma que realmente está no mercado, busca zagueiros, mas os nomes são outros. O nome do Juan Rodrigues acabou não entrando em pauta, pelo menos a informação que a gente tem com relação ao Cruzeiro. Sub-20, seleção sub-20 é isso, né? Ele disputou o que? O Sul-Americano, fez 20 jogos, é isso? Isso. Né? Fez 7 jogos. Titular em todos. Aqui também pelo Boston River, ele também disputou 24 jogos, 22 como titular. No Peñarol, 11 jogos, 10 como titular. É extremamente promissor, né? É um zagueiro muito promissor. Eu imagino que... A gente vai mostrar os outros 2 daqui a pouco, tá? Mas eu imagino que Daniel Seabra dentro desse perfil, né, traçado aqui pelo Cruzeiro, e que o Rafa falou bem, né? Novo, seleção do país, titular, não sei o que e tal. É o perfil que o Cruzeiro está procurando no mercado, né? E claro, o Cruzeiro não vai confirmar, né, gente? Ainda mais se estiver acontecendo alguma negociação mesmo, não tá em silêncio, né? O perfil deve ser mais ou menos esse aí, né? Aliás, mais belíssimas artes, né? Do Assiri do Denver, 2 artistas que tem aqui. Que agora estão com as unhas. São só os 2, né, por enquanto, o Assiri e o Denver. Sim. Não, tem outros também, depois me passa os nomes. Tem o Elvin lá também, não sei se o Elvin tá também, mas abraço pra essa turma bacana aí que tá fazendo um trabalho sensacional. É o perfil que o Leonardo Jardim provavelmente está buscando, né? Porque a gente já viu que ele gosta de trabalhar com jogadores mais jovens, ele dá oportunidade para a base, né? Ele botou os meninos aí para jogar, não tem medo de colocar a juventude em campo. Colocou o Janderson, zagueiro, colocou o Murilo no meio, colocou o Kaique no ataque, Kaique Kenji. Então e o perfil é mais ou menos esse aí mesmo. Acho que um desses aí que chegar
vai brigar, claro, nesse momento, vai chegar mais ou menos nesse momento para ficar no banco. Tá ali e com o passar do tempo vai mostrando que se pode ou não ser titular, se vai ser opção, se vai mudar alguma coisa no esquema. Mudar o esquema não, mas mudar cara ali durante o jogo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não conheço o jogador, não tenho como falar sobre ele, mas pelo perfil é mais ou menos o que o Leonardo Jardim gosta de trabalhar. O perfil dos três é mais ou menos o mesmo, né, Olério? Por isso que eu acho que não vai fugir muito dessa história toda. Aliás, faz a gente varrer a América do Sul inteirinha atrás dos jogadores com esse perfil, né, Olério? Tá difícil da gente descobrir, né? Esse aí lá, lógico que foi a imprensa de lá mesmo que... E depois eles não iam divulgar de onde que eles iam tirar que o Cruzeiro tinha procurado, feito sondagem, propostas. De onde que eles iam tirar um negócio desse, gente? Nem a gente sabe quem é esse moço. É verdade. E até me assusta ali o número dele de jogos pelo Penharol, né? 11, 10 jogos como titular. Exato. Estatura boa, 1,90, é canhoto, como tá aí na arte, realmente muito bem produzida, né? Parabéns. E, cara, se é jogador de seleção de base do país, fica fácil de monitorar pelos torneios que tem. Claro. Porque eu até procurei aqui, na principal ele não aparece, não. Ele teve no Mundial Sub-20. Eu acho que o Mundial Sub-20 ainda não, vai ter. Sul-Americano, desculpa. Ele teve no Campeonato Sul-Americano. Então vamos ver, eu também não conheço, eu não acompanho o Campeonato Uruguaio e muito menos vi o Penharol jogando esse ano, pra falar a verdade. E agora temos mais um aqui, então. Quem é o próximo? Vamos ver, que também tá dentro desse perfil. Agora, Dimara, só para lembrar, né? O Uruguai, ele é um país onde geralmente você tem bons zagueiros ali revelados, né? Sim. Ultimamente são zagueiros que brilharam no futebol europeu e tudo mais. Só pegar hoje o Ronald Araújo, que é do Barcelona, o Jiménez, que é do Atlético de Madrid, foi, né, do Atlético de Madrid, acho que foi, não tá mais, pelo menos eu não vi ele em campo. E entre outros, até aquele que veio jogar no Atlético recentemente, Dario Pereira, e vai uma lista, Hugo de Leon, aí a gente vai ficar falando aí até amanhã. Só não pode lembrar do Canax, né, Léo? Teve também. Esse aí o Ronaldo entortou ele, mas o problema foi normal. esse, né? Esse foi contratado errado. O Atlético queria contratar o Canaus. Não, mas o Canaus aí o Romário humilhou no Maracanã, e aí? Não, mas esse era melhor, né? E o Canax não era mau jogador também, claro que não. Nessa aí que ele caiu nessa do Ronaldo aí e deu no que deu. Ele formava a dupla de zaga, era Canaus e Canaps na seleção uruguaia. Isso. Teve o Vitorino, verdade, bem lembrado. Mas o Vitorino ia ficar mais tempo no departamento médico do que em campo, né? Verdade. Verdade seja dita. A gente tá pegando bem o áudio do Rafa aí. Rafa, fala um pouquinho pra gente, conta até 5. Vamos lá, vamos fazer o teste agora, ao vivo. Não tá não. Não tá não, Rafa. Então coloca a arte aqui pra mim do próximo. A gente tá com um problema de microfone aqui, mas daqui a pouco vai resolver. Não, o Juan Rodrigues nós já mostramos, agora vamos para o Valentim Gomes, que é o zagueiro mais falado aí, né, desde o início da temporada e tudo mais. Ele é de São Miguel, na Argentina, tem 21 anos, ele faz 22 amanhã, é isso, jogo? Né? Amanhã é aniversário dele, do Valentim Gomes. Vélez Sarsfield da Argentina, 43 jogos, 42 como titular, 1 gol marcado, isso em 2024, né? 2025 permanece no Vélez, 14 jogos, 14 como titular, nenhum gol. Na verdade ele foi, voltou, continuou como titular, o pessoal não abriu mão dele lá. Enfim, esse aqui é o cara realmente que o Cruzeiro quis, acabou não trazendo, porque né, eles encresparam lá, a grana não deu, aquele rolo danado e, né, acabaram ficando com ele. Mas esse é realmente o jogador que o Cruzeiro gostaria de ter e por isso esse perfil foi traçado dessa forma e que é muito igual de todos eles, né, Lélio? É verdade, Mara, são jogadores jovens, esse aí tem uma diferença para o uruguaio, né, que ele é mais baixo, né, mas é canhoto também.
Então, ou seja, parece que a procura é por um zagueiro com o pé esquerdo, né? Porque já tem, inclusive, Vidalba, que ocupa essa posição e também não é tão alto, mas é um jogador de boa recuperação e deve ser a mesma coisa o jogador Valentim Gomes, né? Jogador mais baixo, porém, com uma melhor recuperação, ou seja, ele é rápido, assim como é o Fabrício Bruno, mesmo sendo um jogador mais alto. Mas esse aí já tem uma rodagem maior como jogador profissional, né? Então os números dele aí, já fez até um golzinho como titular do Vélez, ano passado. Verdade. Esse realmente é o cara, né? Esse é o que o Cruzeiro, se pudesse, tinha contratado, né? No início da temporada. Porque já tentou, né? Sim. Tentou, e aí tem questão de futebol europeu, deu tudo errado e tal. Ali, eu não acompanhei isso de perto, mas pelos números ali dá a entender que ele entrou durante um jogo e não saiu mais, né? Porque se foram 42 como titular, 43 jogos, ou seja, precisou dele no meio de um jogo. Ele entrou, mostrou competência, mostrou futebol, não saiu mais, continuou na temporada como titular e começou a temporada 2025 também como titular. Já essa virada lá no futebol argentino também é diferente do nosso. Aliás, o calendário argentino é uma zona também, né? Mas o 2025 ele já começou como titular e segue como titular 14 jogos. Eu acho que é dentro do perfil também, né? Mas esse aí também já é um cara mais experimentado, né? Já é um cara mais rodado. O Vélez também é outra história, né? É um dos, não vamos chamar de grandes da Argentina, não tá ali entre os primeiros, mas tá num patamar alto do futebol argentino, é um clube tradicionalíssimo e ser titular no Vélez não é para qualquer um, não. Não mesmo. Agora vamos lá para ele, que é o Vitor Gabriel, que é o pedido mesmo do Jardim, né? É isso, né, Rafa? Vitor Gabriel, né? Vitor Gabriel, vamos lá, 21 anos, o Cruzeiro tem, vamos passar a ficha dele, né, 1,85, também canhoto, né, dentro daquilo que a gente já fala, né, com relação à faixa etária, à perna esquerda, atuar pelo lado esquerdo também, que é muito importante, né, dos números dele, no esporte, foi quando acabou despertando o interesse do Internacional, ele com 29 jogos, 28 titular, 4 gols, né, mais gols entre os 3 aí que a gente apresentou no esporte, entre o sub-20 do esporte e aí do Internacional. Já no profissional, são 20 jogos no Colorado, 19 como titular, 3 gols também, tem uma boa bola aérea ofensiva, né? O Vitor Gabriel. Então, tá dentro desse padrão que busca o Cruzeiro. O Cruzeiro, de fato, tentou, aí realmente existe o interesse do Cruzeiro. Sim. O Inter não facilita, é claro que o interesse do Inter pelo Lautaro talvez pode envolver aí o atacante argentino nessa negociação, pode talvez ajudar o Cruzeiro para tentar trazer o Vitor Gabriel, e aí sim tem um interesse, esses 2 últimos, né? O Vitor Gabriel e também o zagueiro do Vélez, Valentim. Também, e Valentim, isso, obrigado, Seabra, também com o interesse do Cruzeiro, os dois, esses sim, fazem parte dos planos do Cruzeiro. E esse aí, esse aí a gente pode falar um pouco mais dele, né, Seabra? Até porque estava aqui muito perto, é uma revelação mesmo, dificilmente o Inter vai abrir mão dele, a não ser por uma grana, né, boa. O que o Cruzeiro pode tentar, imagino eu, em termos de negociações, é ficar com uma parte desses direitos, o Inter ficar com outra parte, né? Pelo menos era o que estava sendo anunciado que poderia ser a negociação, trazendo, claro, os direitos federativos, mas parte dos econômicos ainda permanecendo com o Internacional. E até porque o Inter sabe perfeitamente que uma venda futura dele vai ser uma grande venda, né? Tem a questão da idade, tem a questão da adaptação. Essa é uma idade realmente que o jogador ainda está procurando o seu melhor. Então, assim, eu entendo as dúvidas que passam de um investimento tão grande num jogador mais novo, né? Mas é aquela história, você tem que apostar também, né, Lélio? Tem. Agora, o Vitor Gabriel realmente, deve ser uma situação mais complicada. Sim. Ele, inclusive, na última partida do Inter, ele não esteve aqui. Ele estava machucado. Não esteve, exatamente. Você comentou o jogo, né? Mas ele tem jogado frequentemente ao lado do Vitão, é um jogador bom,
E barato não deve ser, porque não, o Inter não é, não. ia, inclusive, exercer a opção de compra, né? Porque os direitos econômicos pertencem ao esporte, não é isso? Isso. Se eu não estiver enganado. É, o esporte. Então, barato o Inter não vai vender, mas agora a gente já sabe, né? Pelo perfil dos 3 jogadores, o Cruzeiro quer um zagueiro novo e canhoto, né? E que não precisa ser tão alto assim. Então, e ele tem 1,85 m, o outro tem 1,81 m, o argentino, o uruguai 1,90 m, e em comum os 3 têm, que são jogadores canhotos, né? Então vamos aguardar. 3 jogos o Diogo tá me informando que ele fez pelo Inter no Brasileiro. Tanto que quando ele veio aqui na última rodada, quando o Inter veio aqui na última rodada, ele não estava. Mas é um jogador com outro contexto, né? Tá contundido, acho que já tem um tempo aí, viu? Exatamente, E o pessoal tá mandando aqui, o Cauã tá mandando aqui o seguinte: o Vélez vai acabar liberando o Valentim. Aliás, amanhã é aniversário do Valentim, eu falei aqui, o Cauã falou que o Cruzeiro até poderia dar esse presente para ele. E ele está dizendo que eles vão acabar liberando o Valentim porque eles não têm muita escolha, né? E o contrato deles está acabando. Talvez o Cruzeiro esteja esperando isso mesmo, né? Uma melhor oportunidade. Pode até ser, né? O Valentim também tá pressionando para sair, né? Ele quer sair. Ele não é aquela coisa, sair para qualquer lugar, esculhambar e tal, mas ele não quer ficar no Vélez. Ele sabe que tem mercado. Mercado fora, ou na Europa, ou no Brasil, que seria muito melhor para ele, né? Uma vitrine muito maior. Eu imagino que ele esteja pressionando muito o Vélez lá, não vai querer ficar lá. Então, o clube também não quer um jogador insatisfeito lá, né? Claro. Não vai fazer um negócio qualquer aí, limar o jogador, mas também não quer um jogador insatisfeito lá. Agora, no caso do Vitor Gabriel, é outra negociação, né? Como o Lélio falou, aí é um jogador caro, é um jogador que a gente conhece, sabe do potencial, bom jogador, muito bom jogador, e aí eu acho que chega para brigar em alto nível, acho que chega para brigar por vaga mesmo, efetivamente, mas a negociação é um pouquinho mais diferente essa aí, viu? E tem outro detalhe também, Di, com relação ao Vélez, que o Vélez já fez uma contratação de um possível substituto do Valentim, né? Então, o Vélez já praticamente não conta com o Valentim para esse início de temporada na Argentina. E se não for o Cruzeiro, vai ser uma equipe da Europa, né? O que ele gostaria, eu acho, penso eu, do staff dele, é que ele tivesse uma passagem mais tranquila para chegar na Europa. E aí, obviamente, passando pelo futebol brasileiro.